Achei. Bom dia, vamos lá. Hoje nós vamos ler o capítulo 17º, os Andes. Quando estiverdes suficientemente fortes para suportá-lo, nós vos traremos em forma descritiva uma das mais estupendas expressões do uso correto e incorreto desta poderosa presença Eu Sou. Vou narrar-vos uma experiência real que teve lugar onde estão agora as montanhas dos Andes, na América do Sul, em um tempo muito remoto, quando os filhos de Deus começaram a esquecer pela primeira vez sua origem e a exigir como sua a poderosa energia na qual estavam conscientes. Os estudantes e o gênero humano têm somente um tênue conceito da angústia que eles criaram, de quão poderosamente foi mal usada esta força em certo tempo para motivos egoístas. Nunca se conheceu condição semelhante anteriormente. Entretanto, restaram vestígios da cidade subterrânea e na qual ocorreu isto. Que os filhos de Deus despertem para a maravilhosa atividade e uso dos poderes da luz para o bem da humanidade, quando sua atenção estiver concentrada sinceramente nesta luz. Se os muitos estudantes dos vários ângulos da verdade na Terra pudessem, hoje em dia, afastar a ignorância da mente externa e crer nos aparentes milagres no decorrer dos tempos, se romperia a casca do eu exterior e deixariam a luz entrar. A fé de crer nas coisas que não se veem é um dos maiores meios para abrir a porta à atividade consciente da luz da presença Eu Sou. Da mesma maneira que usais o automóvel e o avião para viajar distâncias rapidamente, assim também a grande presença Eu Sou usa o corpo. O corpo representa o avião e a mente seu motor poderoso, através da qual a presença Eu Sou o impulsiona. Eu estou certo de que os estudantes não compreenderam a forma sutil que adota a dúvida. Um questionamento, consciente ou não, referente ao poder total da presença Eu Sou, é uma forma sutil de dúvida. Aqueles que querem ou tratam de discutir a questão da realidade da grande verdade da vida, creiam ou não, estão admitindo a dúvida em suas vidas. Hoje em dia, nenhuma mente racional e sincera, que uma vez tenha voltado sua atenção e a fixado firmemente na presença Eu Sou, pode discutir, duvidar ou suspeitar da onipotência dessa presença Eu Sou. A dúvida, escassamente reconhecível, que deixa entrar na mente argumentos referentes à origem de seu ser, é somente uma falta de fortaleza para alcançar-se contra a lei da resistência. Fortaleza por meio da qual se mede o crescimento do externo. Há uma diferença muito grande entre o raciocínio sincero para conhecer a verdade e a tendência humana de discutir uma realidade na qual eles querem acreditar. Sempre damos as boas-vindas, muito sinceramente, à interrogação sincera da verdade. Porém, nada temos a ver com aquela natureza cuja tendência dominante é a de discutir contra a realidade da verdade. Quanto mais discussão da verdade na vida de uma pessoa, maior será a barreira que ela constrói, para depois ter de vencê-las em um dia distante. Os estudantes que criticam, condenam ou julgam este canal de expressão da verdade se encontram parados na borda de um precipício, no qual cairão a qualquer momento devido à sua própria criação. Desejo que Desejo que todos compreendam que esta radiação da luz foi estabelecida com um certo propósito definido e seguirá fazendo seu trabalho, prescindindo de qualquer personalidade ou de todas as personalidades que existam. Digo isso abertamente para que os estudantes desta radiação possam compreender
que estão tratando com forças poderosas, que são tão reais como a própria realidade. Aqueles que não possam passar neste teste e suportar o brilho da luz, não deverão culpar ninguém, a não ser eles próprios, porque têm livre-arbítrio e lhes foi dado o uso da poderosa presença Eu Sou, através da qual podem manter o autocontrole, trote absoluto. Tenho que esclarecer-vos uma outra vez que sereis suficientemente insensatos se discutirdes a verdade sagrada que está sendo dada para a vossa própria liberdade e uso com aqueles que não sabem nada sobre ela. Estareis vos metendo em águas profundas de dúvidas e interrogações. Somente vos posso dizer que, no passado, aqueles estudantes que eram levados aos retiros para instrução não era permitido e nem pensavam em discutir a verdade entre eles. Eles aplicavam silenciosa e seriamente a instrução comunicada pelo mestre e chegavam aos resultados desejados. Seria melhor que os estudantes fossem apedrejados nas ruas, em vez de condenar, criticar ou julgar a luz que lhes é dada. Porque se entrassem na presença Eu Sou, como foram dirigidos, cada pergunta, cada problema em suas vidas desapareceriam como a neve ante o esplendor da luz solar do amanhã. Estou certo de que todos os estudantes são suficientemente fortes para ouvir a verdade e usar a força da presença Eu Sou para governar e controlar o externo, a fim de receber a presença completa, o amor, a sabedoria, poder e opulência da grande e toda poderosa presença Eu Sou, que os capacita a pensar, sentir e viver, que lhes deu o desejo de alcançar a verdade e a luz. Desejo dizer-vos abertamente e com o cetro de fogo colocado na consciência dos estudantes que seu irmão e irmã que lhes está dando isso são somente mensageiros daqueles que souberam e provaram esta lei durante muitos séculos. Estes grandes seres nos quais vossa atenção se fixou não são um mito, nem uma invenção da imaginação do externo. São seres amorosos, vivos e sábios, que possuem o poder que podem dirigir e usar sob sua própria vontade, coisa impossível de ser concebida pela mente humana. No passado, o estudante sempre tinha um tempo quase ilimitado para decidir-se entre se desejava atuar na luz ou se queria seguir vagando na ignorância de sua presença e faculdades poderosas. Os ciclos cósmicos mudaram muitas vezes, e chegou o tempo no qual os filhos de Deus têm que fazer sua decisão final, ou seja, decidir a quem servir. Nunca antes na história do mundo foram dadas tantas oportunidades ou assistência aos filhos da terra para que aceitem o esplendor do sol da luz eterna de Deus e caminhem seriamente e sem medo dentro de seu esplendor radiante, livres para sempre, livres de toda limitação, vivendo na abundância dessa luz que os envolve como um manto de paz e descanso. Outra vez vos digo, amados estudantes, se não podeis sentir em vosso coração a verdade destas instruções trazidas a vós de uma fonte de ouro, então nunca, em nome da vossa presença Eu Sou, digais ou façais algo que desencoraje outro acerca da luz que pode receber. Na plenitude do grande amor de meu ser, vos dou a verdade plena e genuína, e que seu esplendor cause a compreensão e o saber que significa o ousar, o fazer e calar. Qualquer pergunta em vossa mente sobre a realidade ou autenticidade da fonte de vossa instrução somente impede vosso progresso e ocasiona a demora de meses ou anos
para realizar o que podeis facilmente fazer em poucas semanas com a mente livre e em paz. Como um que vos escolheu, eu sei e sinto cada um dos vossos pensamentos. É muito fácil ao estudante pensar que seus pensamentos ou atos estão encobertos e que são desconhecidos. Porém, para a hoste ascensionada, não há ato ou pensamento que possa ser escondido, porque tudo o que pensais se registra no mundo etérico ao vosso redor, de uma maneira tão natural como o nariz em vossa face. Nunca, pois, cometais o erro de sentir que podeis pensar ou atuar em segredo. Podeis esconder algo facilmente do eu externo, porém nunca na presença eu sou, que é a hoste ascensionada e para quem não há obstrução. Isso, meus queridos estudantes, é tudo que me é permitido dizer para vos ajudar e ficar alerta. No futuro, não se fará qualquer referência adicional sobre isso. Recordai que a decisão está dentro de vós, se quereis ou não seguir adiante. Agora vos direi algo mais alentador. A única razão possível pela qual o raio pessoal de Jesus pode ser dado àqueles que estão sob a radiação naturalmente foi porque 7 desses grupos de estudantes foram testemunhas da ascensão de Cristo há 2000 anos. Ele os viu e reconheceu, então, como ele os vê nesse momento. E não somente está dando agora reconhecimento, como também assistência. Da mesma maneira que esta radiação chega a vós, amados meus, chega aos corações daqueles que podem receber a presença. Por esta radiação, muitos que têm um amor profundo por Jesus ou de Jesus através de canais ortodoxos serão despertados para a presença Eu sou Deus. Eu sou de Deus dentro deles. Além disso, a atividade conjunta de Jesus com a hoste ascensionada está estendendo seu manto de amor, paz e luz sobre a humanidade, sendo esta a época em que a atenção é mais facilmente atraída. Amados meus, parece-vos incrível quando eu digo que os mestres de luz e sabedoria têm passagem através da terra em todas as direções, da mesma maneira que vós, na terra, tendes estradas para ir de um extremo ao outro em vosso automóvel? Se compreendesseis a estrutura atômica da terra, não pensaríeis ser isso algo tão incrível, porque aqueles grandes seres que assistiram ao progresso da humanidade, desde o princípio, têm que fazer uso somente de certos raios para caminhar através da terra, tão facilmente como vós poderíeis andar através da água. A diferença seria que eles deixam aberturas atrás de si, enquanto que vós, em vossa caminhada através da água, esta se fecha após a passagem e o caminho desaparece. Bom dia, meus amores. Boa aula, filhota. Como os grandes seres que fizeram brilhar os caminhos para a humanidade em direção à luz, se verificou o mesmo. O caminho fica para aquelas crianças de pouca luz que possam encontrá-lo e segui-lo. Se algumas vezes os estudantes cometem um erro e se desviam para um caminho errado, tem a presença Eu Sou para chamá-los outra vez, para dar o poder principal e conduzi-los novamente, até que eles possam também ser portadores da tocha e iluminadores do caminho para aqueles que virão após. Eu sou a poderosa presença, que nunca se torna impaciente ou se sente desalenta pelos longos períodos nos quais os filhos da terra se afastam da luz, desfrutando as atividades. Tchau, filhinha. Tchau, bom dia. Desfrutando as atividades sensoriais. Obrigada. Desfrutando as atividades sensoriais até que essas lhes pareçam tão repelentes e quase no último
alento gritem, ó Deus, salvai-me. Sorrio quando imagino que pensais ser eu um velho carrancudo. Porém, não é assim. Tenho a coragem necessária para dizer-vos as verdades que necessitais, e para que tireis proveitos dela. Quando me conhecerdes melhor, não me considerareis nem tão velho, nem tão carrancudo. Enquanto tiverdes dúvidas, não encontrareis totalmente abertas as portas da instrução. Os raios naturais se farão permanentes para a terra e serão recolhidos no seu centro. Se o desejo da humanidade para alcançar a luz for genuíno e assim determinar-se, esta atividade autossustentada vale a pena. O globo está composto de terra, água, ar. Os raios são o fogo cósmico interpenetrando os outros três elementos. Os raios que passam através da Terra se entrelaçam, se suavizam e formam a radiação luminosa da atividade concentrada da luz. Um dos raios entra na crosta terrestre, num ponto ao sul do centro do deserto de Gobi, e o outro entra no oeste do lago Titicaca, nas montanhas dos Andes. É o maior lago da América do Sul e o mais elevado em todo o mundo. Foi um ponto de grande importância séculos atrás. Estes são os dois pontos mais intensos de luz da Terra. Durante cada ciclo, uma atividade cósmica na qual não se pode interferir tem lugar. As grandes leis cósmicas são exatas até no mínimo detalhe e não conhecem falha ou acidente. Nada considereis a não ser a grande presença eu sou. Cuidai e governai vosso sentimento, porque do contrário chegará o momento em que sereis apanhados desprevenidos. Quando algo ocorre a vós, que conheceis a lei, ficais desalentados. Deveríeis voltar-vos para a presença eu sou imediatamente e perguntar o que deveis fazer e não manter a vossa atenção fixa no desalento, pois às vezes necessitais até de um terremoto para sacudir-vos desse desalento. Usai o decreto. Esta resistência tem que dar passagem e a vista e o ouvido têm que se manifestar. Tomai a posição firme de que eu sou a presença de minha perfeita vista e ouvido para sanar essas condições. Cada um deveria usar o decreto. Eu sou minha vista e meus ouvidos perfeitos. Os contos da Mil e Uma Noites vieram originariamente dos mestres, que os deram como verdade velada para ajudar a humanidade, e aqueles que acreditaram neles através da fé receberam manifestações maravilhosas. No começo dessas manifestações maravilhosas, é preciso haver fé para vencer, até que possamos manifestar a realidade, porque a fé é o poder sustentador, e se a podemos manter, toma-se realidade. Sempre existem as duas atividades da lei quando entrais plenamente em sua ação. Primeiro, a condensação, e segundo, a conversão em éter. Segui serenamente e não deixeis que o tempo, o lugar ou as coisas interfiram. A mente externa tem que se manter calma e constante, e a vontade externa e interna deve se tornar uma. Quanto mais a atenção estiver mantida nelas com firme determinação, mais lhe será revelada a operação interna, até que possais manipulá-la conscientemente. Bom, né? Tô chocada. Que leitura, que capítulo, hein? Quantas chaves, quantas informações, meu Deus. Esse tá Vou, bem, tá vou bom. ler de novo 5 vezes. Aqui ele trabalha bastante, né? Ele vem nos ensinando, né, a viver a Uhum. realidade aqui dentro da matéria física, né? Da gente se lembrar que a gente tem essa conexão, da gente se lembrar que a gente tem
esse poder, né? Então, de se autodesenvolver mesmo. E, e é bem legal porque ele fala muito da fé, né? Do crer no invisível, da gente ir aprendendo, da gente testando os ensinamentos, para que a gente realmente possa manipular, porque isso está disponível para nós. Mas a gente se esqueceu, tem o véu do esquecimento, o véu de Maia, que nos impedem de conseguir manipular essa energia dessa forma. Então, é muito bonito porque assim, o reiki, várias energias que a gente trabalha, a gente já manipula, mas a gente às vezes não tem essa consciência do quanto a gente manipula a nossa vida, né? De que quanto mais você vai estudando, mais você vai escolhendo de verdade o que faz sentido dentro da sua vida, né? E você permitir aqui, que eu achei bem bonito, né? O de permitir aí que a sua visão e que o seu ouvido ouça Deus. Porque a gente veio para expressar a Deus. Então, o ego nos impede de acessar, na realidade, ele se bloqueia para que a gente não tenha esse acesso. Mas o nosso ego pode nos levar nesse caminho de ascensão interna, para a gente acessar toda essa fonte de poder que nós temos dentro de nós para jorrar essa luz no mundo. E também depois aqui, ó, outra vez, o poder principal e conduzi-los até que eles possam também ser portadores da tocha e iluminadores do caminho para aqueles que virão após. Então, quanto mais pessoas vão se despertando, mais a gente vai tendo ajuda, né, de outras pessoas. Os raios é muito bonito porque são os caminhos agora que a gente está tendo aberto para a gente poder subir para outras dimensões, para ter experiências em outras dimensões, né? Então, cada vez mais está ficando mais claro esses caminhos, cada vez mais pessoas acessando esse caminho para que a gente consiga fazer isso cada vez mais com determinação e afinco até alcançar, né? Não é vou desistir, é até eu alcançar essa manipulação consciente, até ter esse domínio de autoconsciência mesmo, né? Do autocontrole, do pensamento, porque o pensamento vai gerar o sentimento. Então, ter essa maestria de dominar o mental, né? Para poder criar em comunhão com Deus. Então, é muito bonito. Quer falar, Celeste? Quer falar? Moi, Patrícia? Nossa, realmente eu preciso ler de novo, porque assim, mexeu muito, muitas coisas mexeu aqui dentro de mim, sabe? Tudo, né? Essa questão da gente entender que a gente tem esse acesso, né? De poder não só entender que a gente tem esse acesso, mas de usufruir desse acesso. Meu Deus, isso é muito profundo, porque a gente ter acesso a esses mestres ascensionados diretamente, isso é sensacional. E purificar realmente o nosso coração, santificar o nosso caminhar, para que a gente se conecte com eles, né? Porque como ele fala ali, o nosso pensamento está sendo visto, está sendo sentido. Então, assim, a importância da gente cuidar desses pensamentos que a gente tem diariamente, né? De elevar esses pensamentos. Eu tenho falado muito esses dias sobre isso, sobre essa questão de elevar os pensamentos. Tudo que for bom, digno, honesto, verdadeiro, puro, é isso que deve ocupar a nossa mente, porque os nossos mestres são assim. E eu não consigo me conectar. O mestre, ele não vai descer na minha energia para eu me conectar com ele. Você Eu tem que tenho que subir. elevar a minha para chegar até lá. Então, é uma autorresponsabilidade muito grande quando a gente acessa esse conhecimento, quando a gente acessa esse caminho, né, da verticalização, de se Já sei conectar, é vertical, ascensionar também, né, e ter esse desejo de se elevar. Enquanto que no mundo, né? No mundo, a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, né? E é verdade, porque o tempo inteiro algo está nos chamando para tirar a atenção dessa verticalidade. É uma dancinha, é uma modinha, é um não sei o quê, é isso, é aquilo, é o amigo, é a bebida, é não sei o quê. Para quê? Para nos tirar do centro, para nos tirar do foco. Por quê? A partir do momento que a gente entrar nessa verticalidade de forma genuína, integral, real e conectada verdadeiramente, acabou. A nossa vida vai ter uma transformação assim que, se a gente estiver tão conectado, a gente é capaz de ser abduzido, ou sei lá, levado, porque simplesmente foi, chegou no máximo. Então, eu estou com esse desejo, com essa intenção, e eu estou
buscando me firmar realmente só em coisas boas, porque olha, eu não quero o que o mundo me oferece. Verdadeiramente eu não quero, eu desisti disso. Eu vivo no meu mundinho agora, né? Vivo É, no meu castelo, no meu mundinho de Nárnia, não vejo notícia, não vejo nada, é quase né? que isso, sabe? Mas assim, claro que a gente se conecta, nós estamos aqui Sim. também, a evolução se dá na diversidade e na convivência, né? Exatamente por isso a gente precisa conviver. Mas realmente, dessa questão de televisão, de notícia, eu não vivo neste mundo de notícia, não vivo mesmo, não me importa, ainda falo assim, Deus, não manda nem ninguém tocar nesse assunto comigo, porque eu não estou afim nem de ouvir alguém falando. E olha, não tem acontecido, não tem ninguém vendo falar, e tá ótimo. Até a minha mãe, que gosta muito que ela assiste televisão o dia inteiro, aquelas notícias, aquelas coisas ruins, quando eu chego lá, ela já não fala mais. Ela já não fala mais, porque antes era assim, ó, era direto, chegava até a hora de ir embora só falando coisa ruim. Agora ela não fala mais. E é bom porque a gente vai gerando essa transformação no outro também, né? É Exatamente. muito lindo. Moi, Oi. Ai, Oi. assim, acho que é duas coisas que me chamaram bastante atenção. É quando ele fala que na ascensão de Jesus teve 7 grupos de estudantes. Assim, me chamou bastante atenção, né? Esses 7 ali, né? Presenciaram, né? Que presenciaram e que por eles estarem lá, esse caminho continua para nós, né? Então, eu conectei muito com essa Legal. de ter essa consciência, né? De que se nós agora estamos olhando, né? Teve um ponto lá na época. E também dos 2 pontos de onde a energia entra na Terra também. Ah, no É uma coisa deserto de Gobi e no deserto de no, Gobi e no nos lago Andes ali. Titicaca. Aham. Aham. Que mais ou menos deve ser assim, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e o globo está aqui, né? Gente, sensacional, né? É É no tudo meio, muito né? perfeito, né? É tudo Eu vou muito olhar perfeito. eu vou olhar no mapa depois, assim, me Também chamou vou. bastante atenção. E gostei muito, Celeste, assim, do como tu colocou, né? Eu tenho essa percepção também, esses últimos 1 mês e meio, 2, de que não é sentado esperando que vai acontecer alguma coisa, e que precisa verticalizar. Justamente, eu vi uma imagem, eu vou botar no grupo, dos Uhum, 7 corpos, né? Assim, uhum, nossos 7 corpos. Então, ele vai para, né? Ele vai aumentando, né? As nossas frequências são maiores, mais longe da gente, né? uhum. É Nós na não somos. tríade, né? Na tríade. A gente vive no quaternário inferior e a gente tem que chegar na tríade É, superior. isso é maior, assim, então realmente é a gente que tem que ir expandir nesse lugar ali, é que vai Uhum. entender mais, conectar mais. Uhum. Muito, muito bom escutar assim, falando e ver isso. E acho que é o que mais me conectei, assim, na leitura. Mas também eu também tenho a sensação que preciso ler Uhum. várias vezes, para Tem muita várias chave. vezes para fazer o download, sei lá, porque Uhum. parece que é uma informação maior, assim. Nossa, você Tanto que falou. eu já tinha começado a ler, e daí quando você leu, Pri, daí eu não, ó, não li isso. Não tinha lido, como que não tinha Uhum. lido? Incrível, né? São as chaves, né? A gente vai É. evoluindo, né? Uhum. Você sabe que foi engraçado que a hora que eu acordei para a gente entrar para o encontro, né? O celular despertou, a gente dormiu na sala aqui, e eu fechei o olho mais 2 minutinhos, que tinha mais um despertador, né? Falei, agora eu comecei a fazer minhas orações, deitadinha ali. Você falou em download, e agora eu tô lembrando que no meu olho hoje de manhã era como se eu estivesse lendo muitos livros. Olha que louco. Eu já tive isso, eu já tive. Ah, eu Também. tive isso quando eu fiz ayahuasca. Era como se eu entrasse numa Gente! biblioteca e aquele negócio parecia Matrix. Nossa, foi tanto Foi livro! desse jeito. Tanto livro, tanto livro, tanto livro. Eu falava, gente, isso aqui tá tudo entrando tudo dentro de mim. E, tipo assim, só relaxa. E eu ali fazendo a oração e aquele assim no meu olho, eu juro pra você que eu via. Assim, eu tava meio que dorme, mas eu não tava dormindo, sabe? Eu tava meio mais ou menos ali. Um estado de É, gente, plenitude. foi muito louco. Ah, você sentiu a sensação que eu tive na ayahuasca, foi essa daí, amiga. A quantidade, mas eu não tomei ayahuasca hoje, É, eu amiga. sei, eu sei, eu sei.
É porque a gente está se elevando, a gente está buscando, e a gente está, quando a gente está conectando com os mestres ascensos. Então, assim, é muito conhecimento, é muita sabedoria. Tem muita coisa que eu não compreendia, né? Faz 8 anos que eu estudo, faz 8 anos que eu busco, e já, é sobre cocriação, lei da atração, essa parte da ascensão, porque eu já tinha entendido que tinha a relação, né? Uma coisa com a outra e tudo mais. E assim, tinham coisas que não entravam na minha cabeça, sabe? Batia a resistência, o ego não Uhum, deixava passar mesmo, sabe? Essa uhum, parte do ego não deixa passar. Agora eu tô tendo a consciência do que é, sabe? Que também eu tinha o conceito, mas eu ainda não tinha feito conexão, né? a Ligação. conexão, isso. Então era muito bonitinho o meu discurso, mas ali na hora da prática eu não estava entendendo muito bulhufas, para ser sincera, sabe? Eu tenho um momento que você fala assim, não, uou, né? Caiu, caiu. Agora eu entendi aquela frase lá. Despertei, é o despertar, é o É. despertar. E essa semana tem algo, eu estou estudando bastante o Jung, Uhum, e tá sendo assim, porque parece que ele veio para costurar todo o conhecimento também, sabe? Assim como uhum, esse livro do Saint-Germain, O Despertar do Neville Goddard, um vai complementando o outro nesse ciclo, sabe? Então a uhum. informação vai se costurando, né? Porque são várias formas de dizer a A mesma mesma coisa. coisa, mas está se costurando cada vez mais, sabe aquela coisa que está ficando apertadinho, justinho, fechadinho, casando, você fala, entendi as fases, isso, aquilo lá. Então está sendo bem interessante a chuva de experiências, só que minha cabecinha não para. Não para, nem precisa parar, e não é para parar de coisas boas, não, tem que parar de coisa ruim. Não para. Só que eu sento aqui, escrevo, 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 porque tá vindo muita coisa, sabe? Conseguindo criar bastante coisa, Botar porque isso para fora também, né, amiga? eu tô gravando Escreveu? bastante coisa, É tô gravando, isso, tô abrindo o escreveu, Zoom gravou, aqui escreveu, e gravou. gravo na hora, já tô fazendo tudo na hora mesmo, na lata, porque essa história de anotar para depois fazer É, ficava para pro além, né? tô te dizendo para você fazer o que eu preciso fazer, olha que coisa louca. No Canva você consegue apresentar e gravar. Como, amiga? Me explica depois. Depois eu explico. Então, eu estou Uhum. fazendo direto pelo Canva em formato de slide, sabe? Então, eu Uau! sento aqui, já monto os slides com as ideias, vou anotando as ideias, tenho um Uhum. bloco de notas e só jogo ali para o Canva, organizo e abro e gravo, abro e gravo, abro e gravo, Show, sabe? depois eu quero aprender. Porque aí eu estou me comunicando melhor, a fala está ficando cada vez melhor, sabe? Então, colocando mesmo o para fora todos esses conhecimentos que vêm, os entendimentos que vêm, tá bem interessante. Que legal. Patrícia, você quer falar ou vai ficar só escondidinha? Que a gente fala Quem bastante, você viu, né? quem é a Patrícia? Eu não conheço nem o rostinho da Patrícia. Patrícia, aparece aí, Patrícia. Estamos em casa. Patrícia. Mas fica tranquila, não tem problema também. Estando aqui presente, né? Se nutrindo aí é o importante. Logo você se sentir confortável, se solta e vem tagarelar com a gente aqui. Ai, fica tranquila, então. Muito gratidão pela presença, né? Ai, vocês querem pontuar mais alguma coisa? Um bom trabalho para Patrícia, que está se arrumando lá. Vocês querem Nossa, pontuar? Olha lá, então, eu tô amando estar aqui. A gente é assim, ó, farofeira aqui, né? que bom que você está gostando, Patrícia, porque a Né? gente a gente está aqui no A nosso gente se sente em casa mesmo nas aqui, né? nossas A gente acha que descobertas. Cada dia é uma novidade de vida aqui. Cada encontro é um cada encontro é aprendizado, um flash. é um flash, é verdade. Uhum. Eu achei interessante quando a Moy falou dos 7 grupos, né? E me Sim, veio assim, e quem sabe, né? Se nós não estávamos lá, né? Porque nós somos trabalhadores da luz aqui, né? Estamos na seara, e quem sabe se a gente não estava lá e presenciou isso e está tentando hoje levar isso para a humanidade, porque essa é a nossa função, né? Me veio isso aqui no coração agora. Eu falei, gente, eu acho que eu me sinto parte, eu não me excluo, não, porque em dado momento isso é muito presente dentro da gente. Se isso faz parte da gente, está na gente, quem sabe a gente não fez parte desses grupos de aluno aí, né? Porque não são poucas pessoas, foram muitas, e a gente escolheu voltar, escolheu estar aqui nesse momento, nesse período, para levar
essas informações ao mundo, né? Trazer essa luz, né, para as pessoas. Olha que coisa linda. E cada vez mais está aumentando esse nosso chamado também, né? Exato. Olha, eu tô Ontem, arrepiada até a é, alma. Ui, foi lá do pé ontem à cabeça, né? tem uma das linhas de estudo que eu estudo, né? Tava falando que tipo já encerrou o projeto 3D, né? Então já passou, a gente já pode ser lembrado que a gente é divindade, né? Todos temos a divindade dentro de nós, mas a gente pediu pelo véu do Uhum, esquecimento para viver essa experiência aqui terrena. Só que já acabou o experimento, entende? Então já é hora de todos despertar que a brincadeira já acabou. Então qualquer um pode ascensionar assim, porque está liberado essa ascensão, entendeu? E aí eu uhum. achei o máximo disso, sabe? Está liberado para qualquer um, é para despertar a partir de agora. Porque É. já teve essa. Eu tive esse entendimento também, e assim, nós vamos passar por algumas instabilidades novamente, porque vai haver uma sacudidazinha para burilar realmente quem está conectado, quem está com o divino. Então, vai acontecer aí algumas questões, né? Mortes ainda, né? Porque é mais uma limpeza necessária que vai acontecer. Então, assim, que a gente esteja preparado, né? E ciente disso, porque vai acontecer. É limpeza, limpeza Sim, mesmo, porque sim, ainda sim. tem os resquícios aí ainda que precisam sair para não atrapalhar o processo, porque tá assim, ó, numa velocidade gigantesca. Eu tenho A visto assim, velocidade extremamente gigantesca. rápida. A gente que mexe com energia vê a questão de tempo, de Uhum, tudo. uhum. Eu Tá tudo falo, assim. nossa senhora, parece que passa um ano em um dia, E né? é isso, né? É porque a gente aqui tem essa questão do tempo, né? Mas para a Sim, espiritualidade, o tempo não existe, né? Não existe, só é. Não tem não tem o relógio. separação, não tem separação, não tem marcação, é só é. É. E esse pode ser 1000 anos e um dia para Deus, um dia como 1000 anos. A Bíblia diz isso, né? Ou seja, para o Criador, 1000 anos é um dia. Então, assim, muita coisa pode acontecer. E uma outra esperança que a divindade, a espiritualidade tem me trazido está tudo, muita calma nesse sentido, assim, né? Está tudo sob controle. Está tudo do jeito que tem Que que tem que ser. ser. Tanto na sua vida, né? Falando para mim, na minha vida, quanto na vida do meu filho, do meu marido, porque a gente fica preocupado, né? Porque ainda não está ainda desenvolvendo como a gente está. Está tudo sob controle. Eu tenho ouvido muito isso, muito. Está tudo sob controle. Nada está fora do lugar. Pode parecer estar fora, mas não está. Então, assim, que a gente tenha essa mentalidade e não focar, tem problema, tem dificuldade, tem aquilo, estou sem dinheiro, não vou dar conta. Vai, eu vou dar conta, eu vou conseguir, eu vou chegar, eu quero, eu desejo. É esse o pensamento, porque olha só, os nossos pensamentos estão sendo observados. Sim. Cada pensamento nosso E eles estão criando, impacta, né? exato, impacta, né? Então, se a gente tem bons pensamentos, faz uma conexão melhor, consequentemente, o nosso retorno vai ser suficiente para a gente. Nada fora do lugar. E é muito isso que você falou, de sustentar o pensamento elevado, né? Uhum. Sustentar, dar energia. Os nossos pensamentos, eles geram vida. Essa energia que a gente gera através do pensamento, seu alimento, ela vai se construindo e ganha uma forma de uma De doença, forma. ganha uma forma de um sonho, ganha, né? Então a Exato, escolha é o que eu estou ali alimentando no meu pensamento. Então, se eu estou exatamente. alimentando uma coisa negativa, pode vir a se tornar uma doença, né? Tem que ter Sim, essa consciência, né? Um desastre, um acidente, um problema, enfim, tá pensando ali no problema, está colocando fermento nele, né? Tá colocando ali todo dia um exatamente. adubinho nele. Vamos adubar lá Exato. mais um pouquinho essa plantação de caca aqui? É, é desse jeito, vai crescer, né? Seu adubo vai crescer, né? Se eu dou comidinha, É, vai fortalecer. eu acho que Então, esse se eu exemplo, esses mudo, dias eu dei muita risada. Estou plantando merda, eu vou colher merda, vai ué. colher merda, não vai ser diferente, né? Porque a lei da semeadura é justa. E o universo é um bom pagador, né? O que você manda, você tem de Volta volta. e Não tem como, multiplicado. não tem como ser diferente. É abundante. Então, tudo que você planta volta assim, ó, Super multiplicado. Então, abundante. escolha que abundância você quer na sua.
É Eu ri tipo muito essa isso. semana com isso, sabe? O que você tá plantando? Porque a colheita é grande, é farta. E aí eu ria, sabe? Eu falava, você estiver plantando merda, se a sementinha estiver estragada, você tá ferrado. Hum, A gente tem que ter muito zelo, né? Muito zelo com a Sim, gente, né? com a Isso é gente. auto-amor, né? Isso é autoconhecimento, isso é autocuidado, né? Porque sou eu sou a causa. Tudo eu tenho, tudo que eu tenho, eu gero, eu crio, eu, eu trago para mim. Então, é esse auto-amor, esse autocuidado consigo mesmo. E Isso eu- é demonstração de amor próprio. Cuidar dos seus pensamentos, né? Porque o seu pensamento vai gerar um sentimento, e esse sentimento vai gerar uma emoção e, consequentemente, uma causa, né? Um efeito, uma causa e um efeito. Então, muito cuidado. É interessante essa parte que você falou, porque ontem mesmo eu estava vendo, por exemplo, do arquétipo da mãe, né? Quando a gente teve Uhum. problemas com a mãe, a gente não consegue se cuidar. O maior É, né? dos problemas é que vem aí, por exemplo, nos pensamentos mesmo, desse autocuidado, de vou sair, vou pegar uma blusinha que pode fazer um frio, sabe? Esse Uhum, zelo que uma mãe, uhum. que o arquétipo da mãe teria que nos Tem. representar, né? Que às Uhum, vezes não teve. Então, assim, a falta de ter tido a mãe ali com esse ensinamento, porque aí você vai aprendendo pelo comportamento, então a mãe vai sair, ela pega o agasalhozinho, se preocupa com isso, se preocupa com a comidinha, se preocupa com aquilo. Então, essa nutrição do todo, né? Se você não teve esse arquétipo uhum, com essa função dentro da sua vida, você não vai saber fazer isso sozinho. Então, veio trazendo muito esse ensinamento, sabe? De buscar esses arquétipos, que aí você deixa o seu instinto te dominar. E aí uhum, você acaba não aprendendo a ter esse autocuidado e essa autonutrição por conta da falta do arquétipo. E eu estou estudando bastante dos arquétipos, né? De como buscar esses arquétipos, porque lá na infância já ficou a programação embutida. Então foi bem uhum, legal o que você falou, porque esse auto-amor, esse autocuidado, e eu estava fazendo bastante reflexão com isso, né? O quanto que interfere na vida da gente, e o quanto a gente, por não ter tido ali aquele sustento daquela maneira, uhum, arquetípica, uhum, a gente aceita as outras coisas que vêm, sabe? Que aí uhum, uhum, vem pelo instinto, né? Mas aí vem pela parte mais animal, mais reptiliana da uhum, uhum. coisa, de aí já é a mãe mais cavala. Instintivo, é um instinto, né? Porque o único animal, né, que nós somos animais, né, só que racionais, essa é a nossa diferença do animal irracional. Todos os outros animais, se você para pensar, a mãe, ela exerce uma função menor do que a mãe materna humana. Olha quanto tempo a nossa cria, né, leva para ficar independente, né? O bezerrinho, o potrinho, ele nasce, ele daqui a pouco ele está meio trôpego, mas ele pluft, já levanta, já sai andando. Ele vai mamar ali 1 mês no máximo, alguns dias e pronto, acabou. E ele vai correr, vai se libera, né? A mãe só está ali protegendo, mas de longe, bem de longe, muitas vezes até perde a vista. E a gente não, né? O ser humano fica nessa dependência emocional gigantesca. Esse elo, esse vínculo que foi cortado lá do cordão umbilical, mas a gente insiste, né? Nesse Sim, controle, nesse cuidado, em excesso muitas vezes. E esse cuidado doentio prejudica o fluir da vida da outra pessoa. E falar isso para uma mãe que não tem o entendimento que a gente tem aqui, ela vai me bater. Tem mãe que vai falar assim: você é louca, você não ama o seu filho, você vai. Né? Não, é o eu arquétipo amo sombra, né? muito. É o arquétipo Exatamente. sombra da mãe, o cuidar demais, que aí não deixa o filho ir para a vida, E, né? Exatamente. Não dá essa Não nutrição para que ele se lança, cuide sozinho, se né? sinta nutrido, seguro, falar: agora eu Para sou se virar capaz. sozinha. Agora eu sou É, capaz, eu vou me virar sozinha. Aprendi bem com a mamãe, então eu sei que eu devo exato. botar o agasalho para sair no frio. Eu sei que se eu vou para lá, eu vou fazer o meu lanchinho para não me faltar comida, né? Então foi muito legal ontem, porque me veio muito essa percepção, sabe? Por exemplo, que a gente sai com a Thalita e aí ela fala: Não, eu quero levar minha almofadinha, eu quero levar isso. Eu falo: Filha, o que você quer levar? E aí eu Uhum, prestei atenção, sabe? Que eu já instintivamente já estou a educando para uhum, isso, sabe? Você tem uhum. certeza? Você não quer mais nenhum brinquedo, não quer mais nada, não vai lá, você não vai sentir vontade disso e daquilo.
Ela é verdade, né? Então tem dia que a gente sai, ela sai com uma mala para sair de casa. Mas são todas as coisinhas que ela pode sentir falta, que ela vai querer brincar, que ela vai ficar confortável no lugar, né? Exato. Ter esse conforto. E essa parte sombra é muito. A luz e a sombra dos arquétipos, né? Ele tem as duas partes, mas tem As duas muitas mães representações. que não criam o filho para o mundo, né? Depois É. aí entra na megera lá, que eu cuidei de você a vida inteira e agora você Você não tem nada em ninguém. Aí entra os menininhos, né? Esperando que o filho esperando que o filho seja o faça. cuidador da mãe. O filho não nasceu para cuidar da mãe. Desculpa a mãe que acha isso, mas não é isso. O papel do filho não é esse. O papel da mãe, sim, é cuidar. O filho vai cuidar do filho dele. Mas se eu digo isso para algumas E, mães, meu Deus, eu apoio. aham, e ouvindo vocês, né? Assim, vocês conversando, veio para mim as fases, né, da criança, do 0 ao 7, a ligação com a mãe, né? Interessante esse arquétipo, o cuidador, agora eu até estou vendo assim, é até o 7 que as coisinhas da mãe. Depois, aí mostra o pai, aí deixa a criança para o arquétipo e as coisas que vão amadurecer do masculino, do pai, né? E daí, às vezes, fica a mãe cuidando daquela criança Até igualzinho à primeira infância lá na segunda, né? Exato. Mais um lugar. por isso que nós somos filhos doentes, nós somos Sim, pessoas doentes, nós estamos nos sim, nós curando. estamos nos E se eu não curando. me curo, eu vou criar o quê? Um filho doente Doente também. também. É, Vou deixar ele lá naquela primeira infância, fazendo mas de novo. agora que eu estou estudando o Jung, porque algumas coisas eu não compreendia, sabe? Tava faltando ainda algum entendimento de por que que eu preciso fazer tanta terapia, por que que é tanto tempo, sabe? Uma conta não fechava na minha vida. Tá, minha vibração tá alta todo santo dia, mas e aí? E a Né? vida, né? E E a a vida, prática, e a né? prática, entende? Tudo bem, tenho as minhas ações, eu sou uma pessoa de agir, faço, estou em movimento, mas, tipo, tinha coisas ainda que ficavam nos pontos de interrogação. Essa fase, que nem, por exemplo, do 0 ao 7 está ali com a mãe, do 7 aos 10 com o pai, aí vai para a vida, né? Uhum. Então, as coisas que chegaram a mim a gente não amadureceu, a gente não adulteceu, a gente teve mães feridos, pais feridos, vítimas de vítimas e vítimas de vítimas, que a gente até agora não adulteceu de verdade. Não É. foi para a vida, para o jogo da vida, do vou lá para a guerra, né? Buscar comida e vamos ver se eu volto com a caça de verdade. Isso. Entendeu? A gente está ali dentro da caverninha, Esperando escondidinho, alguém dar alguma esperando alguém dar coisa, comida na boca. manipular. É o mito da Entende? caverna de Platão, É o né? mito da caverna. Então, assim, a gente tá ali dentro esperando a comidinha. Ai, você tá treinando pra quê? Só que você nunca sai lá, sabe? Não sai pra guerra, pra se enfrentar, pra ver, poxa, minha mira tá boa, preciso regular, volta vivo ou volta estrandalhado. E aí a mãe socorre, pode ser, entendeu? Mas, Sim, tipo, foi lá pra vida. Né? E a gente, e isso que eu não entendi, eu falava, gente, mas para que tanta terapia? Para que tanta coisa? Por que não tá indo pra guerra? Então, você não tem como voltar percebendo se você está fortalecido ou não. Se você não sai para a batalha, como que você sabe se você é bom? exato. Você só sabe se você é bom se você dá a cara a tapa. É, Fui lá, caguei. Bom, então vamos arrumar. Fui lá, pô, deu certo isso daqui não deu. Volta, ajusta, treina, mas segue. e aí segue. Isso ficava muito no ponto de interrogação para mim. A hora que eu ouvi isso, tipo, vai para a luta, é na luta que você vai saber e medir o que você precisa retornar e se trabalhar, se melhorar. Porque eu falava, gente, você está trabalhando a raiva há anos. Eu não conseguia entender isso, sabe? Tipo, aí faz 10 anos que eu cuido da minha raiva. Eu, hã? 10 anos cuidando do mesmo problema? Sabe? Que coisa, hein? Que Isso problemaço, hein? isso não entrava na minha cabeça, entende? Eu falava, mas não tem que resolver? Vai passar a vida, né, fazendo a terapia para ficar se autorregulando ali, e aí? Mas Né? tem gente que a gente fala assim, ó, cara, tem gente que é nesse nível, hein? Pô, 10 anos de terapia, cara, você não vai ter alta nunca? Ou seja, você vai ficar, aquilo dali é a tua migalhinha toda uma vez por Muleta, semana, 2 vezes por semana, para você dizer assim, eu faço terapia, estou evoluindo. muleta, Se você tivesse evoluído, tu já tinha saído eu da já tinha terapia há séculos. saído. E isso não fazia sentido para mim.
Sabe? Isso era uma coisa que eu me questionava. Eu falava, não, eu como terapeuta, eu quero dar um bom resultado para a pessoa, então eu preciso Exatamente. Eu não quero ter, ficar com a minha cliente a vida pelo inteira, eu quero amor que de ela vá Deus, embora eu e quero que ela rápido. faça uma sessão e fale assim, meu amor, o que que você fez comigo? Exatamente, que Como evolução. É um ano assim? e mil, né? Um dia Um e ano e mil. um dia. Um ano e um dia. Porque Vem ao próximo, né? e vem o Exatamente, Tem mais ligeiro. uma, próximo. vem mais uma. Vamos para o próximo, porque essa muleta, pelo amor de Deus. Porque É, tem essa mais dependência. para mim vem um é muito pouco, vai, umas três, vá. Três, né? Sessões, ó, Três. na mentoria eu coloco 4, mas Ah, então geralmente não está chegando na quarta. Na Que terceira, bom. as meninas já ó, estão fazendo, tocando a vida. Eu falo, você não vai marcar a quarta sessão, você tem que pegá-las pelo rabo para não, acho marcar que a eu sei, quarta veio três, sessão. veio bem Legal. Hã? três. Veio três para mim, sim. Bom, Veio uma bom. informação do três, faz É. três. Que eu É, tenho uma amiga que eu falo para ela, ela fala, nossa, eu faço terapia, não largo minha terapeuta, minha psicóloga por nada, é psicóloga, né? Não largo minha psicóloga por nada. Aí eu falei para ela assim, pois eu já tinha largado dela há séculos. Tá gostoso ali, né? Acho mas é, Exato. É o mas é, momento dela, é a é o momento de, migalhinha, é migalha, isso é migalha. É mas é muito onde a pouco. pessoa se sente meninas, acolhida. Sim, é o momento sabe dela de ser ouvida, de chorar as mágoas, pitanga. Por quê? Porque ela está Mas identificada com a dor ainda, ela e não quer ainda tá dentro da sair do corpo caverna, de né? dor. Não, e Exato. quer ficar dentro da caverna. Ela Só quer o quê? a O caverna. alimento dado pelo outro, ou seja, a psicóloga faz aqui o seu papel de projetar as imagens que você, na sua mente, disse para ela, que ela que gosta, aí você vai lá, aí a psicóloga, você fala e a psicóloga, é isso mesmo, vamos projetar agora aqui a imagem do príncipe encantado. Aí você fica, nossa, eu vou achar meu príncipe encantado, ele vai vir no cavalo branco, vai me resgatar. Aí não chega o príncipe, aí você volta lá no. Ah, mas o príncipe ainda não chegou. Mas calma, ele está sendo preparado, ele está vindo. Ou seja, é ilusão, é ilusão. E o fortalecimento mesmo interno, né? Essa lapidação. Isso está ficando muito forte para mim, de encontrar os valores e colocar eles ali como trilha, porque é isso que eu quero alcançar, isso é o que flameja no meu peito, quais são os meus valores, quais são os meus princípios. Porque se isso está bem marcado, bem definido, você se sustenta. Exato, Né? exato. São os teus valores e os teus princípios, mas as pessoas, tipo, para eu honrar a minha própria palavra, porque a nossa palavra hoje, você vê ninguém, a palavra de ninguém vale Porra nada, nenhuma. né? Ontem eu assisti muito sobre, o que eu venho lendo é muito sobre isso, são coisas que a gente já sabe, né? A nossa palavra tem poder, mas o quanto você Uhum. está usando essa palavra a teu favor, né? Até para você, amanhã eu começo a dieta, começa mesmo. Aí Ah, são as janelas abertas, né? Que você fala, "Ah, amanhã eu começo a dieta." Você fez uma promessa, você jogou para o universo. Aí você não cumpre aquele ciclo que você abriu, que isso é uma abertura de ciclo, ele começa a roubar a tua energia e você não sabe o que está acontecendo com a tua vida. Ou seja, é aquele canal que você abriu, você mandou uma energia para o universo, eu vou fazer. Eu vou começar segunda-feira. Começa nada. Aí na outra eu vou começar de novo. Ah, paguei a academia, vou fazer academia. Paga um ano. Você não vai nem um mês. Então, assim, são ciclos que você abre e se você não fecha, a vida é movimento. A vida está o tempo inteiro em movimento e aquela energia sua está esvaindo naquele buraco. Aí você se sente fraca, incapaz, debilitada, doente e não sabe por quê. Porque não faz o que a gente erra muito, sabe o que a gente deixa de fazer muito? Uma reflexão diária do nosso dia, no final do no dia. final do dia. O que eu fiz, o que eu disse, mas isso também requer estar em estado de presença, porque muitas Sim, vezes você está dizendo, está sabendo nem o que está dizendo. Mas disse, a palavra lançada e a flecha, a palavra dita e a flecha lançada, não tem não volta. volta. Então, se você não cuidar do que você faz durante o seu dia e no final dele não fizer uma reflexão e tirar os acertos e os erros, as falhas, né? Os ciclos abertos que você fez, abriu e não vai dar conta, sabe que não vai dar conta, não vai fazer. Se você nesse mesmo dia não encerra isso, não faz essa reflexão e fala assim, nossa, hoje eu fiz isso, foi bom, eu fiz isso que não foi tão bom. Pensar mesmo, pensar no seu dia, refletir. Aí você vai para o dia seguinte.
Aí não fechou os ciclos, no outro dia tu abre de novo, não fechou de novo, e aí você vai perdido, não sabe para onde está indo, sem foco, sem objetivo, sem missão de vida, sem projeto, sem plano. Aí você só vai. Aí você se imagina assim, um isoporzinho na água, a marolinha vai para Boiando. cá, você vai. A marolinha vai para lá, você vai. Mas você não sabe nem por que você está indo. Para que que você está fazendo isso? Para que que você abre um Zoom, Priscila, para ler um livro de Saint-Germain que tem puta dos ensinamentos? Por que que você faz isso? Você já se perguntou por que que você faz isso? Para que você faz isso? Qual a finalidade que você está Sim, fazendo isso? O objetivo que você quer atingir? Quem você quer impactar? A gente não se pergunta essas coisas, a gente só faz. Só faz. E não é assim na espiritualidade. Tudo tem um tem um porquê, porquê. tudo tem um objetivo, tudo tem uma finalidade. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer é trazer essa reflexão antes, essas questões para serem resolvidas e fechadas, e no final refletir. Eu consegui atingir meu objetivo? Eu planejei isso, eu objetivei isso, eu consegui, deu certo, meu dia fez isso, fez aquilo, consegui, blá, 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 blá. E fechar esse dia. Feche os seus dias. Feche todas as noites. Você é cíclico, você acorda, você dorme, você acorda, você dorme. A vida é cíclica. E a gente precisa aprender a encerrar esses ciclos para que a nossa vida flua Flua. diferente no outro dia. Não tenha impedimentos, não tenha sugadores de energia, não tenha buracos, não tenha questões não resolvidas. E isso a gente vai lá buscar, né, no despertar lá da consciência. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. É isso, é fechar o seu dia. É um novo dia amanhã, novas oportunidades, novos ciclos, novas vantagens, novas memórias, tudo novo, tudo se renova. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, são muitos ensinamentos que para as pessoas passam. Como é que eu vou? Não deixe o sol se pôr sobre a minha ira, a pessoa não consegue nem entender isso. Durante o teu dia, olha quantos picos de ira Quantos você picos eu tem, tenho? quantos acertos e desacertos a gente tem. Cara, se deixar, eu vou ficar aqui falando que eu tô plugada. Vamos embora, segue aí. A Moi, acho que quer falar alguma coisa. Eu percebi que a gente está exatamente no meio do livro. É, Aham, sim. Entramos hoje No na meio do segunda, livro. no meio já passamos a perninha, então. É bem, é. é muito, passou, parece rápido, mas também parece que é tanta informação, É muita informação. muita informação, mas também, nossa, é interessante, né, que assim, já é quarta. E agora esses dias eu pensei, nossa, quanto tempo será que a gente vai, né? Porque o livro, né? E agora já passamos do meio. Já passamos do meio. Eu acho que E, eu tinha feito as contas quando a gente começou. Se eu não me engano, a gente vai até dezembro, alguma coisa assim, mais ou menos. e olha É. quantas pessoas diminuíram, né? Nosso ciclo inicial era Sim, bem maior, né? Ou seja, a sim, preparação não está ainda para não, todo mundo não está pronto para receber o não. que hoje principalmente foi dito. O que foi dito aqui hoje é muito forte. Eu vou ler realmente, porque eu preciso Dessa extrair mais chaves mais dali, X. porque foi muito forte, muito, Sim. muito, muito, muito. E é É muito. realmente um mergulhão fundo hoje nessa metade do livro. E a gente, eu creio que daqui para frente deve ser mais profundo ainda. Vai, Meninas, eu preciso. Vamos embora. vamos. Vamos todas. Obrigada, viu? Um bom dia, Amo maravilhosas. vocês, obrigada por Até essa quarta que oportunidade. vem, viu? Até, Amo um vocês, beijo honro vocês. Beijo, também. beijo, beijo. Beijo. Beijo.